abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar dando glória a Deus. Na semana passada eu até me propus a encerrar este assunto da carta do apóstolo São João à igreja de Laodiceia, mas movido pela necessidade de trabalhar a parte final desta pequeníssima carta, que vai do versículo 14 até o versículo de número 22 do capítulo 3 do livro de Apocalipse, eu me propus e o fiz diante do Senhor Jesus em trazer esta palavra como encerramento na noite de hoje. A partir dos versículos 17, eu subdividi esta temática, esta porção bíblica, em pelo menos 3 tópicos. O primeiro tópico eu explico com maior riqueza de detalhes os motivos pelos quais a igreja de Laodiceia era morna. O segundo tópico eu trabalho os 2 conselhos, uma repreensão e consequente disciplina do Senhor. E o último tópico eu vou trazer algumas justificativas pelos quais o Senhor Deus nos repreende e nos disciplina. É interessante nós considerarmos que nós temos 7 igrejas na Ásia Menor. Estas igrejas, elas foram provavelmente fundadas durante o ministério paulino na cidade de Éfeso. Nós temos, inclusive, alguns registros do Novo Testamento que comprovam tal fundação. Pelo menos é a compreensão que nós temos quando lemos a carta do apóstolo São Paulo a Filemon e a carta do apóstolo São Paulo endereçada à igreja de Colossos. Na época que o apóstolo São Paulo escrevera as suas epístolas, a cidade de Colossos tinha maior preponderância do que a cidade de Laodiceia. Quando João vai escrever estas cartas, que são 7 cartas às 7 igrejas, nós temos a cidade de Laodiceia alcançando despontamento entre a cidade de Colossos e de Hierápolis. Isso porque o imperador romano muda a rota comercial da cidade de Colossos para Laodiceia, o que faz com que a cidade seja consequentemente beneficiada por este feito geograficamente imperial. Quando Paulo escreveu as suas epístolas a essa região, as igrejas aqui locadas haviam sido fundadas provavelmente por Epáfras, quando recebia aos pés de Paulo na cidade de Éfeso os conselhos para poder fundar, desenvolver, empreender o reino de Deus em toda a região, tanto da Ásia Menor como Ásia Meridional. Quando você abre a sua Bíblia Sagrada, lá na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 15, você descobre que provavelmente esta igreja se desenvolve a partir da casa de um irmão chamado Ninfas. E é provavelmente daí, 30 anos antes que esta igreja comece. O que eu preciso entender também geográfica e topograficamente é que esta cidade, nos primeiros séculos da era cristã, especificamente falando no primeiro século, ela sofreu pelo menos 2 grandes terremotos. O terremoto provavelmente que avassalou a região em 17 da era cristã, destruiu todas as 7 cidades, praticamente deixando estas cidades todas destruídas. Em 17 ocorreu o primeiro,
e no ano 70 ocorreu o segundo. O terremoto do ano 17, nós tínhamos o governo de Tibério César. O terremoto do ano 70, nós tínhamos o governo de Vespasiano. Todas as outras cidades, que eram pelo menos 5 cidades, eu estou aqui descaracterizando a cidade de Éfeso, porque Éfeso era a capital meridional do Império Romano na Ásia Menor. Mas todas as outras cidades foram totalmente destruídas e receberam do Império recursos administrativos para serem reconstruídas. A cidade de Laodiceia recusou tais recursos, tanto no ano 17 como no ano 70. O que faz com que esta cidade tenha no seu coração aquela suposta fragilidade de pensar que não depende de ninguém. É claro que no período intertestamentário, esta cidade ela foi conquistada pelo segundo Antíoco Epifânio. E esta cidade não se chamava Laodiceia. Esta cidade, no período intertestamentário, que é esta página branca que separa o Antigo do Novo Testamento, era uma cidade que tinha o nome de Dióspolis, que significa a cidade de Zeus. Mas quando o Antíoco II Epifânio chega na cidade, ele tem uma esposa que se chama Laodice. E a Laodice, aquela mulher, ela se encantou com a beleza da cidade, pediu que seu marido não a destruísse, mas nominasse a cidade de acordo com o seu próprio nome, daí onde vem o nome Laodiceia. Mas a partir daí, esta cidade se tornou tão poderosa, tão apoteótica e tão bem estruturada, que ela passa a rejeitar as benesses vindo do Império Romano. Detalhe: quando ela foi fundada como Laodiceia, não era o Império Romano, era o Império dos Seleucidas, cuja capital era Antioquia da Síria. Logo, esta igreja se sentia muito forte, muito poderosa, porque tinha muito recurso material. Você pode perceber que do capítulo 3, do versículo 14 em diante, você vai perceber que Jesus usa palavras que correspondem à vida empresarial e profissional da cidade. Ele fala sobre colírios, porque a cidade era um grande centro de medicinal. Ele fala sobre vestiduras, porque a cidade, junto com Tiatira, trabalhava na confecção de tecido de lã e na tintura destes. Ele fala também sobre ouro para enriqueceres, porque a cidade explorava minérios naquela época. Então, tudo que Jesus coloca nesta carta corresponde necessariamente à ideia de compreensão para aquela epístola. Até porque Jesus precisa se fazer compreendido quando ele traz uma declaração, uma palavra. Então, eu trouxe aqui na semana passada, de forma bem rápida para vocês, 3 motivos pelos quais esta igreja é morna. Eu posso, por exemplo, estar vivenciando um dos motivos, 2 dos motivos ou 3 dos motivos. O primeiro motivo pelos quais eu identifico nessa epístola que esta igreja é uma igreja morna é porque ela era soberba. É uma igreja que é soberba, uma igreja que é altiva. Quando eu li os sermões de Spurgeon, ele diz que o orgulho é a galinha de onde todos os outros pecados são chocados, são derivados. Todas as vezes que alguém se propõe ser orgulhoso ou arrogante diante de Deus, ele lembra no presente o que o diabo fez lá no passado. Porque se houve um pecado que justificasse a atitude de Satanás perante o Senhor, esse pecado é altivez e orgulho. Então esta igreja, em vez de recordar a ternura de Cristo, o amor de Cristo, a humildade de Cristo, as graciosidades comportamentais de Cristo, quando Jesus olha para ela, ele vê o diabo. Um outro fator porque esta igreja ela é morna, porque não é uma igreja que decide. Ela nunca está em nenhum dos polos. Ela nem é o sim e nem é o não. Ela é mais ou menos. Ela nem é boa demais para ser viva e nem ruim demais para ser morta. Ela é medíocre. Ela é semelhante àquele aluno de escola que luta para tirar 6 o ano todo. Ele só quer empurrar o ano com a barriga. Ele quer justificar a sua competência de forma medíocre numa nota 5 ou 6. Ele quer passar de ano.
Ela não é uma igreja que pontua a sua presença, que marca, que fixa a sua espiritualidade, celebrando diferença. Não, ela celebra igualdade. É uma igreja que, se ela tivesse aqui agora, em Uberlândia, ela se adaptaria ao mundo para atrair o mundo e nunca alcançaria o mundo por sua diferença. Pelo contrário, pela sua igualdade, ela sempre vai estar no meio do caminho. Ela nem vai agradar gregos, ela nem vai desagradar troianos, ela nem vai agradar troianos e nem vai desagradar gregos. Ela sempre vai tentar ficar na zona de conforto, quando ela não é apedrejada. O outro motivo porque ela era morna, porque ela era autossuficiente. Ela disse aqui, ó, eu não preciso de coisa alguma. Já pensou? Eu não preciso de coisa alguma. Gente, que tipo de pessoa é a pessoa que diz, eu não preciso de coisa alguma, se a base da vida cristã, o relacionamento que a igreja tem entre ela mesma? Se um dos símbolos máximos do cristianismo é a figura do pão, e a figura do pão fala do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo são membros, articulações e juntas que se interligam e trabalham em favor de um bem comum. Como que eu vou dizer que eu não preciso de coisa nenhuma? Que tipo de bem eu possuo que me faz colocar no meu coração esse altar de ídolo onde o Deus sou eu mesmo? Então eu sou o Deus de mim. Eu sou o meio, tudo vem por mim. Eu sou o Deus de mim mesmo, eu não preciso de ninguém. Essa igreja não escutou Santo Agostinho, né? Nós somos uma história cíclica do pó ao pó, do pó que somos ao pó que seremos. Pois só quando o vento assopra que o pó se levanta, cessa o vento e o pó cai. Por isso que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. No dia que Deus chamar este vento, este pó vai cair. A única diferença entre eu, um bando de pó, e o pó que está lá fora, é que eu sou um monte de pó nas mãos de um Deus que resolveu me manter respirando, amando. Soprou em mim vida. No dia que Deus puxar esse vento, todos nós vamos cair. Então não pense que você não precisa de ninguém. Você precisa deste irmão que está do seu lado, porque através dessa relação o nome de Jesus ele é glorificado. Segunda, terceira, quarta coisa, essa igreja é desconsciente. Gente, que ideia de desconsciência. Gente, lê essa epístola do versículo 14 ao versículo 20, sobre o aspecto filosófico para você ver. Que você vai perceber que tudo que Jesus fala para esta igreja é sobre autoconhecer, sobre consciência de si mesmo. Por que eu penso que eu sou um ídolo, um Deus, que eu não preciso de ninguém? Porque eu não me conheço. Eu não conheço as minhas vulnerabilidades, as minhas dificuldades. Ora, olha o que ele fala todo tempo. Você está, você tem, mas você não é. Há um hiato muito grande entre estar e ser. Deus, com Deus nunca é o que eu tenho. E nem como eu estou. Com Deus é quem eu sou. Vocês compreendem isso, irmão? Diga glória a Deus. Com Deus não é bater no peito e dizer eu tenho. Não. Com Deus é bater no peito e dizer eu sou servo do Deus Altíssimo, comprado pelo poder do sangue de Jesus e para a glória. Você pode, irmão, levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Aí Jesus, ele é irônico. Irmão, tanta ironia que tem, né? Que o Jesus, de vez em quando, ele é engraçado, não é verdade? Ele é engraçado. E ele faz ironias, né? Ele falou assim, ó, você pensa que é baseado naquilo que você tem, mas eu vou dizer quem tu és baseado naquilo que tu és. Porque aí ele vai falar, tu nem sabes. Olha que coisa profunda. Isso é filosófico. Tu nem sabes. Por que eu não sei acerca de quem eu sou? Porque eu penso que quem eu sou está relativamente ligado àquilo que eu tenho. Então eu penso que eu sou baseado naquilo que eu tenho. Então como eu penso que sou baseado naquilo que eu tenho, e o dia que eu não tiver, quem eu serei? Concorda ou sem corda? Muita corda, porque se eu penso que eu sou baseado naquilo que eu tenho, o dia que eu não tiver, quem eu serei? Isso é teologia da prosperidade, maligna. Foi o que Satanás tentou provar para Deus acerca do caráter de Jó.
A primeira coisa que o diabo quis fazer é mostrar para Deus que o homem só serve a Deus se Deus trazer a ele uma teologia retributiva. Você me adora que eu te enriqueço. Você me adora que eu abro a porta. Você me adora que eu descarrego bênção na tua vida. Você vai ser fiel que você não vai ter problema. O diabo quis provar para Deus essa teologia retributiva, que o homem só é fiel enquanto tem. Essa igreja pensa que é baseado naquilo que ela tem. E se ela não tiver, quem ela será? Jesus diz, tu nem sabes. Eu sei que como o que você tem te dá essa aparente segurança, então tu nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ele escalhonou essa igreja à altura da mendigância. Meu Deus, ele escalhonou essa igreja. E outro, sabe por quê? Lá no final, eu tenho inferentemente, a partir do contexto mais remoto, os motivos pelos quais essa igreja, pensando que nunca foi. Porque o principal tesouro da igreja, nem dentro dela estava mais. Como a igreja pensa que é a igreja, se o dono da igreja não está dentro dela? Como alguém pensa que é cristão, se o dono o mestre dos mestres, o rei dos reis, Cristo não está, irmãos? Nós só somos se Cristo estiver. Se Ele não estiver, ninguém aqui é absolutamente nada. Você pode dizer glória a Deus? Então repita comigo, fica comigo, Senhor, já se faz tarde. Eita, eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Ela é infeliz porque a felicidade que ela possui é provida pelo dinheiro. E toda felicidade que se caracteriza pelos bens materiais, ela é passageira. Porque se a sua felicidade... Irmãos, é por isso que eu digo para você que você tem que seguir o conselho de Santo Antão. Eles querem ter sucesso na vida. Não te abatas quando as pessoas se levantarem contra você, e nem te alegre quando elas aplaudirem você. O status emocional do servo de Deus é só um. Ele olha para Jesus quando tudo está bem, e ele olha para Jesus quando tudo está mal. Ele adora Jesus quando todas as portas se abrem, e ele continua adorando quando todas as portas se fecham, porque a sua alegria não é categorizada por coisas ou pessoas, mas a presença daquele que vive e reina para todo sempre. Ela é miserável porque mais pobre é aquela pessoa que possui apenas dinheiro. Essa frase é judaica, porque todo mundo sabe que os judeus têm facilidade para... Eu não vou entrar nessa área, porque é uma palestra, uma pregação, né? Palestra, sei lá o que é isso aí, nesse sentido aqui, mas sobre dinheiro, né? E eu não quero matar a igreja, nem jogar o iceberg que derrubou o Titanic aqui, não. Mas essa fala é judia. Qual fala? Mais miserável de todos os homens é aquele que só tem dinheiro. Existem valores, irmãos, que estão para além dos valores cotidianos observáveis, palpáveis, palatáveis, degustáveis. Existem valores que são abstratos. Você não os enxerga, mas esses valores estão aqui nesta noite e são distribuídos pela pessoa do Espírito Santo em cada coração. Pobre, a sua riqueza totalmente baseada em posses transitórias e passageiras. Cadê a cidade de Laodiceia? Onde é que ela está hoje? Acabou. Tudo aquilo que fez essa igreja pensar que ela era baseada no que tinha, não existe mais. Então, como ela era alguém que pensava ser baseado no que tem, e o que tem não existe mais, ela não existe mais. Ela não existe mais, porque eu só existo, você só existe, porque existe um fôlego de vida na nossa alma. Ele se chama o poder do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Cega! E Jesus vai ironizando, né? Porque era, pastor Roberto, uma igreja que vendia cura para os olhos. Era cega. O que ela não enxergava? Assim mesmo. É forte, não é? Alguém que vende cura para os outros não se enxerga a si próprio. Gente, isso é filosófico, isso é religioso. Isso é, meu Deus, o que é isso? Alguém que vende cura para os outros não se enxerga a si mesmo. Alguém que vende roupas para os povos se vestirem, está nu. Alguém que distribui e trabalha com metal precioso, como ouro, é pobre.
Irmãos, não existe nenhum lugar melhor para olharmos. Jesus ensinou isso no Novo Testamento. Tira o teu olho do cisco do teu irmão e olha para o travessão do gol que está na tua cara. O que Jesus está dizendo? Eu peguei pesado, né? Olha para... Irmão, o melhor lugar para mim olhar é para mim mesmo. O melhor lugar para você olhar é para você mesmo. Toda visão que se propõe a observar a vida do outro, o comportamento do outro, não é a visão de Deus, precisa de colírio. Mas não te preocupe não, querido. Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui dentro. Eita, e Ele vai passar esse colírio do sangue do Cordeiro nos teus olhos. Aí essa igreja precisa de cura. Vamos repetir. A igreja precisa de cura no 3. 1, 2, 3. A igreja precisa de cura. Então, Jesus não ordena, não. Não, porque ele ordena. É ironia. Eu coloquei aqui 3 ironias nesse versículo. Um Deus que aconselha. Estranho, não? Deus não aconselha, Deus manda. Deus não propõe, Deus impõe. Deus não configura sofismas. Deus decreta realidades. Mas já que você é tão grande, já que você tem tudo, olha, já que você sabe tudo que precisa saber, só não sabe de si mesmo, eu vou te dar um conselho. Olha, eu consigo ver Deus nessa relação. Consegue, irmãos? Ver Deus nessa relação? Já que você sabe tudo que precisa saber, tem tudo que precisa ter, e é tão bonito como alguém pode alcançar, com as suas vestes talares. Então, para ti eu nem te mando, eu só dou um conselho. Aí diz que conselho, tem aquele ditado, né? Conselho, se fosse bom, era o quê, irmãos? Vendido. E se eu vou dar um conselho para você? Engraçado, irmão Juliano, que o conselho que Jesus deu, ela fez tudo, menos escutou. Menos escutou. Eu vou dar um conselho para devolver para você a verdadeira felicidade, a verdadeira riqueza, a verdadeira cura para os olhos, a verdadeira veste espiritual. Porque tudo que você necessita, embora não saibas que és necessitada, é que a minha presença volte para dentro da igreja. Sabe o que essa carta está dizendo? Que se Jesus não estiver na minha vida, eu não tenho vida. Se Ele não estiver no meu casamento, eu não tenho um casamento. Se Ele não estiver dentro destas 4 paredes, aqui não é igreja. Aqui só é o que precisa ser se o Deus de deuses entrar aqui dentro e dizer: eu sou o rei soberano desta casa. Repita comigo no 3, volta, Senhor. 1, 2, 3. Então eu coloquei uma ironia. Então tem 2 conselhos aqui, esse no começo e no final. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. E a outra ironia, uma ironia, Jesus é irônico. Compres de mim. Eu estava estudando sobre isso, pastor Efigênio, e é complicado porque aqui é uma tropologia bíblica. E a tropologia bíblica, existem várias ferramentas dentro da tropologia bíblica: meiose, maiose, antropopatia, antropomorfia, hipérbole, símiles, aliterações. Então o objetivo do leitor, quando vai ler, é tentar identificar qual é a imagem tropológica do texto. O que ele está querendo dizer? Aí ele usa figuras de linguagem. Primeiro é o ouro, metal mais precioso, que é subdividido em 24 caracteres, que é chamado de quilates. Hoje já se descobriu que para o ouro produzir um metal bem fornido, bem estético, bem precioso, não pode nem ser usado 24 quilates, porque é muito macio. Tem que misturar outros minerais nesse metal para fazer ele valer, por exemplo, 18 quilates. Aí você consegue colocar o ouro na forma que você coloca, sem grandes dificuldades. Então é uma figura de linguagem. Jesus está dizendo assim: olha, esse ouro que supostamente você diz ser baseado naquilo que tu tens, ele não existe, porque ele não é um ouro provado pelo fogo. E todo ouro que não é provado pelo fogo é ouro impuro. Porque a única coisa capaz de tirar os restos do Presley, os restos da Daniele, os restos do Gilvassi, deles mesmos, ou seja, de nós mesmos, é fogo. E a ideia tropológica de fogo é outra tropologia bíblica, é prova. Agora segura essa.
Que é por isso que nós estamos aqui pelejando para ver se cresce, igual a galinha, né? A galinha é de grão em grão, que o quê? É de grão. Aqui nós não vamos confeitar pavão, nem enfeitar bolo, nem dar chave de carro para ninguém, e nem construir uma fantasia que não existe, não. Aqui é lugar de dificuldade, aqui é lugar de prova cristã, aqui é lugar de evangelho genuíno. Aqui, se Deus te enriquecer, Ele enriquece. Se Deus não quiser, Ele não te enriquece. Aqui ninguém manda em Deus, é Deus que manda na igreja. Aqui ninguém vai pôr Deus na parede, porque parede nenhuma pode suportar. O Deus é Deus e deve ser adorado na igreja. Então vai ter dia aqui que eu vou te ofender. Eita, lá vai. Vai ter dia aqui que eu não vou aguentar olhar para essa tua carinha lisa. Vai assim, meu Deus, hoje eu não aguento o pastor não. Mas a gente aguenta sim, porque o meu Deus é o teu Deus e o teu Deus é o meu Deus. E Ele é o poder do Espírito Santo, está nesta casa. E eu te amo apesar de você, e você me ama apesar de mim. E o nome dEle é adorado. Pronto, é assim. Tem hora que eu desentendo contigo, outra hora você desentende comigo. A gente tem que ter inteligência emocional, irmãos. Eu estava vendo aquele filme antigo, Meu Mestre e Minha Vida. E eu vi aquele filme, Meu Mestre e Minha Vida, pela 4ª vez, só para ver uma cena. A cena do Morgan Freeman, que faz o papel do mestre que revolucionou a escola, brigando com o secretário o secretário de educação do município. Uma briga feia, que eu pensei, agora ele se mata. Uma briga feia. Aí, a hora que eles acabou de discutir as ideias, aí um respirou de cá, o outro respirou de lá, meteram a mão no outro e falou assim, vamos almoçar que é melhor. Disse, então vamos. E foi. O problema é que você faz de discussão de ideias, discussão de sentimentos. Nós somos tão estupidificantes que nós pegamos um problema, por exemplo, que é dos nossos filhos, e fazemos daquela crise que é deles uma crise entre o macho e a fêmea, entre o marido e a mulher. Uma crise que é deles, é para eles, eles fizeram, eles causaram. Aí eu vou e coloco dentro do meio do meu casamento. Aí marido dorme separado de mulher, dorme brigado com mulher. E ao contrário, Deus está dizendo nesta noite, Ele vai voltar para a nossa igreja com grande poder e glória. Aí não dá para ficar num departamento porque eu não gosto de uma pessoa. Não dá para ficar num púlpito porque eu não gosto de outra pessoa. Quando é que nós vamos parar com isso? Quando é que nós vamos deixar esse fogo abrasador do Espírito Santo arrancar o Presley do Presley, o Wanderson do Wanderson, e o nome de Jesus ser glorificado através da nossa vida? Quando? Aí ele coloca, repita comigo, irmãos, uma proposta, um objetivo. E no conselho ele faz 3 propostas, pastor Silvio, com 3 objetivos. A proposta primária é: compres ouro refinado. 3 coisas. Ouro puro contrastando riquezas seculares. Que na ideia tropológica aqui, eu vou contrastar as riquezas que aparentemente vocês pensam possuir, vendendo para vocês ouro refinado. Segundo, contraste entre riquezas espirituais e materiais. Porque vocês pensam que a riqueza que vocês possuem está intrinsecamente ligada àquilo que vocês têm. Então eu uso essa figura de linguagem para dizer que nunca será sobre o que você tem, sempre será sobre quem você é. Terceira coisa, tudo aqui está na referência desse texto aqui. Terceira, perdi aqui, ó. Terceira, ouro divinamente conferido, não podendo ser adquirido por esforços e por méritos humanos. Porque ele disse assim: compra de mim. Compra de mim. Você sabia que a lei da oferta e da procura? Você sabe, você estudou sobre a teoria da mais-valia, acumulação primitiva? Você estudou as teorias de Marx, de Lenin? Você estudou um pouco disso? Você sabia que o preço do produto não é determinado pelo produto, mas pela carência dele? Aqui no Brasil, uma das pedras mais vulgares, mais simples, mais feias e horrorosas é o verde ubatuba. Essa que está aí na igreja aqui, ó. Ela é baratinha aqui para nós. Por quê? Porque a quantidade de pedras é bem maior do que a procura por elas. Lá na França, isso aí vale um carro. Por quê? Porque não tem lá. Agora, como que eu vou pagar para Deus? Porque Ele está dizendo que vocês têm aí de roupa, de colírio e desse ourozinho remanchado que vocês têm, vocês compram com grana. Agora, o que eu tenho para vender para vocês, vocês não podem comprar com dinheiro. Nunca é sobre quem tem. Sabe o que ele está dizendo, Juliano? Eu dou tudo o que você precisa para te enriqueceres verdadeiramente. Agora, tu não pode pagar.
Eu dou tudo, Presley, para você se enriquecer verdadeiramente, mas tu também não pode pagar, porque nunca é sobre o que eu tenho, sempre será sobre quem eu sou. Quanto mais eu sou diante de Deus, o seu filho, mais riquezas da sua glória ele distribui para aqueles que verdadeiramente eles são dele. Para quê? Qual é o objetivo? Para te enriqueceres. Ah, mas eu sou. Não, você está. Você não é. Para te enriqueceres. O objetivo que você compra é para te enriquecer. Uma santa ironia. O primeiro conselho sobre sua realidade desmancha o pensamento de que a igreja possui acerca de si mesmo. Ele está dizendo assim: já que você pensa que você é baseado naquilo que você tem, eu estou te vendendo o que você precisa, não é o que você tem. Eu estou te vendendo caráter para trabalhar naquilo que você é. Eu estou te vendendo vida santa para trabalhar naquilo que você é. Eu estou te vendendo vida resignada, vida vida apaixonada para trabalhar naquilo que você é. Porque até agora, igreja, você só trabalhou naquilo que você tem. Irmão, isso é... vamos sair para isso. Já deu. Segunda proposta, compre vestiduras brancas. Gente, é tão simples de entender. Porque nunca foi sobre a falta de roupa, é o tipo de roupa que ela vestia. Não é sobre não ter a roupa. É sobre ter um tipo de roupa que as pessoas que observam vê a aparente beleza, mas que quando Jesus olha, está despido. E é claro que eu não vou pegar esse texto para bater em calça, bater em salto, não sou idiota. Eu estudei para não fazer isso. Não vou fazer isso. Porque agora você tem que ser santo, a manga, cara. Eu não vou falar disso. A sensualidade na saia, a sensualidade na calça, a sensualidade na blusa, a sensualidade em tudo. A sensualidade está no teu olhar. Como é que você olha para uma moça? Incomprometido. Como é que você olha para uma moça? Como é que você olha para uma mulher? Como é que você pega na mão de uma mulher? O que é que você quer? Não, irmão, vai ter que mudar a vida. Ele disse assim: eu não estou vestido. Não, não está não, você não está vestido não. Eu vou te vender roupa verdadeira. Eu vou te vender uma roupa verdadeira. É uma roupa branca. Diga roupa branca no 3. 1, 2, 3. É uma roupa branca. Para quê? Qual é o objetivo? Para você se vestir. Que as pessoas olham para vocês e se encantam com a beleza dos vossos ornamentos. Mas quando eu olho de lá para cá, eu vejo que vocês estão toda nua. Quais são as vestes? Aí tem uma pregação aqui. Quais as vestes reais de um cristão? Humildade, fraternidade, domínio próprio, mansidão. Pega aí e faz uma pregação. Depois você faz, vamos para frente. Diga glória a Deus, igreja. Terceira proposta, colírio para ungires. Ah, mas eu estou me vendo. Não, você vê o que não poderia ver, e só não vê aquilo que deveria estar vendo. Quem, Senhor? Vocês mesmos. Porque tudo nessa epístola é uma questão de autoconhecimento. E para você, pastor Roberto, se autoconhecer, você precisa se enxergar. O senhor entende? Para eu me conhecer, eu preciso me enxergar. Agora, se os meus olhos só servem para enxergar outrens, e não a mim mesmo, então eu não vejo. Então, a visão que eu tenho acerca de tudo não é interessante para Deus, porque a visão que eu devo ter é aquela que olha para mim mesmo. Irmão, tudo isso está na sociedade. Quando você aponta um dedo para uma pessoa, você está apontando, não é assim que sua avó falava? Quanto? Você está apontando para você? É um bocado aqui, ó, 1, 2, 3, aqui, ó, 4 para mim, ó, 4 para mim, ó. Aponta aqui um para você, 4 para mim. Isso tudo está na Bíblia. Presta, não se preocupa muito não. Até a Santa Ceia. Ai meu Deus, fulano ceiou. Ele não pode ceiar. Para com isso. A Bíblia diz: examine, pois o homem assim coma do pão e beba do... Tudo na vida cristã é sobre visão. Visão acerca de si mesmo. Lembra que na semana passada eu falei sobre a visão? Foi domingo? Sobre a visão de Ló. Foi domingo que eu falei? Foi sobre a visão de Ló. Ló decidiu a história da sua existência, pautado numa visão geográfica de 37 quilômetros. Ele olhou para tudo, Campinas do Jordão, pastos verdejantes, só não olhou para si mesmo. Ele escolheu tudo o que os olhos podiam ser
lubridiados, incantáveis. Tudo que podia ser encantável, palatável, Ló conseguiu enxergar. Só não enxergou ele mesmo. Porque o segredo da prosperidade de um homem nunca está pura e simplesmente na terra que ele pisa, mas é na pessoa que pisa a terra. Abraão está dizendo, pode escolher o que tu quiser, baseado naquilo que tu vê. Eu vou escolher aquilo que você não escolheu, baseado na fé que eu possuo no Deus que criou os céus e a terra. Pode ter mato, capivara, pode ter o que for. Você vai pôr os teus pés diante de Deus naquele lugar e ele vai prosperar. Você pode dizer glória a Deus? Então ele disse, qual que é a proposta? Colírio para ungires. Colírio, nunca ver-se a si mesmo foi tão importante quanto ver a partir dos óculos da repreensão em Laodiceia. Em nenhum outro lugar na Bíblia, ver a si mesmo foi tão importante. O que Jesus quer com essa igreja? Voltar para dentro dela. O que essa igreja precisa fazer? Se enxergar a si mesmo, irmãos. Como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua devoção? Como é que está a tua vida, irmão? Como é que está a tua língua? Como é que está as tuas vestes? Como é que está a tua espiritualidade? Como é que está, hein? Como que está? Onde é que você está andando? Onde você está pisando? Qual é o lugar? Jesus está aqui nesta noite, irmão. Eu creio nisso. E Ele deseja voltar para dentro do seu coração nesta noite. Por que o Senhor nos repreende? Aí Ele fala assim, ó. Vamos só ler o texto para me terminar? Colher para a fim de que veres. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Vamos repetir isso no 3? 1, 2, 3. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Duas coisas eu tenho aqui. Primeiro, repreensão. Primeiro, repreensão, depois disciplina. São distintas e diferentes. Há um interregno, um hiato, um intervalo entre ser repreendido e ser disciplinado. Qual é o objetivo primário da repreensão? Fazer com que eu não seja disciplinado. Pensa comigo. Pensa pedagogicamente. Por que eu sou repreendido? Para mim não ser disciplinado. Porque se eu obedeço à repreensão que eu escuto, eu não necessito da disciplina que eu preciso. Porque a repreensão é capaz de me colocar na linha. Então Jesus disse, eu repreendo e disciplino. O que você quer receber? Repreensão ou disciplina? Só repreensão, então conserte. Conserte. Porque se você consertar, você não é disciplinado. Então, eu pus 5 motivos pelos quais o Senhor me repreende. Primeiro, para evitar que eu seja disciplinado. Jesus disse assim, lá em Isaías, Deus disse assim, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem, não de mal, pensamentos de paz e não de guerra. Está em Isaías capítulo 29, a partir do versículo 11. Qual é o dilema? Deus usa Isaías e fala assim, eu vou botar todo mundo no cativeiro, e vocês serão dominados por uma nação gentílica por 70 anos. Isso é repreensão, não é disciplina. Essa repreensão aconteceu pelo menos 80 anos antes do seu cumprimento. Se a repreensão tivesse sido observada como repreensão, eles não teriam experimentado a disciplina. Mas como não se proporam a obedecer à repreensão, tem que pagar a conta. Então para que Deus me repreende? Para evitar que eu seja disciplinado. Segundo lugar, porque Ele me ama. Diga glória a Deus, igreja. Ele está dizendo, eu estou te repreendendo porque eu te amo. Você pode dizer graças a Deus, irmãos? Levante a tua mão. Deus te ama e Ele te repreende. Terceira coisa, está acabando aqui o tempo, não vou voltar mais aqui. Estabelecer comunicação clara e direta. É igual o filho que é educado pelo pai e deseducado pela mãe. Ou é educado pela mãe, deseducado pelo pai. Ele não tem referência, ele não sabe quem que ele obedece. Porque o pai dá um comando, a mãe dá outro comando. A mãe dá um comando, o pai dá outro comando. Ele fica aí medíocre, no meio do caminho. Quando ele quer suplantar a autoridade do pai, ele recorre à mãe. Quando ele quer suplantar a autoridade da mãe, ele recorre ao pai. Porque ele tem 2 comandos, 2 ordens. É uma família desequilibrada. O que é repreensão? É estabelecer nua e claramente os limites. É assim que eu quero e é assim que vocês precisam fazer. Deuteronômio 30:19. Eis que eu tomo contra ti todo o céu e toda a terra, que tenho te proposto os 2 caminhos, o da vida e o da morte, o da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Para que serve a repreensão? Para proporcionar clareza na relação.
pessoa tem que ser clara na relação. Deus deixa muito claro na sua relação o que é pecado e o que não é. Esse povo que fica atrás de mim, aqui eu já parei de responder isso, mas antigamente era demais. No primeiro e no segundo ano. É pecado isso? Tu sabe o que é pecado, irmão. Eu tenho certeza peremptória que tu sabe o que é pecado. Você concorda comigo, irmão? Diga amém. Porque qual é a minha atitude? O que eu gosto de fazer? Porque tem a justificação. A justificação não é meritória, pastor Roberto. A justificação não é processo, é um ato. A justificação não é do Roberto para Deus. A justificação é de Deus para o Roberto. Só que eu estou adulterando a justificação. Eu estou deixando de justificar pessoas para justificar pecado. Eu pequei porque o senhor sabe, né? Não, eu não sei. Não, eu não sei por quê. Se eu não sei por que você pecou, Deus também não sabe, não sei. Porque não tem peso nenhum que é colocado sobre nós que nós não possamos suportar. Vai para a presença de Deus nesta noite. Rasga a tua alma na presença dele nesta noite. Não ponha mais teus olhos, não dedile com os teus dedos. Deus quer voltar para dentro da tua alma e devolver para você a alegria verdadeira de servi-lo e servi-lo em graça, paz e longanimidade. Está lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você quer experimentar o que Deus tem para te dar, mas não quer mudar naquilo que você tem que mudar? Como? Como? Me fala como. Me mostre esse caminho. Não existe. Porque esse caminho é o que ela está trilhando. É o do meio. É a mornidão. Não é nem lá e nem cá. Mas Jesus hoje vai voltar para a nossa alma em nome de Jesus. Quinto, prevenir necessidade de consequência. Para que Deus me repreende? Para prevenir necessidade de consequência. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é perdoar pecado, mas Ele não anula a consequência. A consequência é irmã. Não vou falar que ela é irmã de Deus, porque os haters vão me pegar na internet, que Deus é Deus. Mas a consequência é uma pedagoga divina para ensinar para mim aquilo que Deus, por sua palavra, não conseguiu fazê-lo. Deus perdoa pecado e deixa a consequência. Deus não tira a consequência para perdoar pecado. Deus perdoa pecado, mas a conta tu tens que pagar. Pastor, para quê, pastor? Para que você cumpra a lei de semeadura. Eu hoje sou o reflexo daquilo que eu semeei há muito tempo atrás. Se você quer redefinir o seu amanhã, comece a plantar coisas boas agora. Porque ninguém planta uma árvore geminada, nós plantamos sementes de amor, graça, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Plante coisas boas, que uma tempestade de bênçãos vão seguir você e o nome de Jesus será glorificado. Pastor, para que serve a disciplina? Ele repreende e disciplina. Vamos falar repreende e disciplina no 3. 1, 2, 3. Primeiro, estabelecer limites. Não andeis nos costumes dos gentios, que eu lanço de diante de vós. Levítico capítulo 20, versículo 23. Ele foi muito claro. Olha, eu vou estabelecer limites. A disciplina serve para estabelecer limites. Eu os corrijo para que limites sejam estabelecidos. Toda criança abandonada à própria sorte envergonhará teus pais. E a hora de disciplinar a criança é naquele tamanho ali que está a filha Não, vocês... é que qualquer criança aí abaixo de 3 anos. Fala assim, abaixo de 3 anos. Agora esse burreco que tu tem em carro de 10, 12, 13 anos já acabou, não adianta mais não. Aí já está tudo errado. Pastor do céu, meu filho, tem uns que falam, é um diabinho. Seu filho não é um diabinho não, irmão. Seu filho é uma bênção de Deus. Não tribute ao diabo aquilo que você construiu com as próprias mãos. Existem vários fatores psicobiosociais, da psicologia evolutiva, eu não vou entrar nisso não. Eu só sei de uma coisa, se o teu filho for a pior pessoa do mundo, ele está aqui nesta noite.
E ele faz da pior pessoa a melhor pessoa. Ele pega, lava no sangue do Cordeiro, restaura, trabalha, conduz. Ele está aqui nesta noite. Eu estou dizendo para você que você precisa estabelecer limites quando eles forem fixáveis. Quando forem fixáveis, antes de colocarem os pés em Canaã, Deus deu a lei para que eles andassem em cima dela. É antes, não é depois. Pastor, não dei conta de pôr antes. Agora vai tentando colocar depois. Não vai espancar seu filho, não vai gritar com seu filho, não vai chutar seu filho. Seu filho é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. Pastor, mas está endemoniado, está dando trabalho, está lá fora, está nas drogas, não importa. Ele está aqui nesta noite, ele restaura vidas, ele perdoa pecados, ele traz de volta aquilo que o diabo levou para lá. Segundo, alcançar metas. Hebreus 12:1, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos arrodeia. Prossigamos para o prêmio, para o alvo. A disciplina serve para alcançar metas. Terceiro, trazer autocontrole, sustento, aproximação. Lembra do salmista Davi? Salmo 23, versículo 4. A tua vara e o teu... Olha, irmão, por isso que eu não engano ninguém. Vara e cajado é uma ferramenta única com duas funcionalidades. É uma ferramenta com duas funcionalidades. A vara está na ponta, serve para repreender e disciplinar. O cajado está na alça. Está na alça. Ele serve para consolar, porque representa a misericórdia. Todo pastor precisa, enquanto bate, estar agarrado na alça da misericórdia. E enquanto consola, promete, faz aquilo que a igreja gosta, faz até o povo pular dando glória a Deus, ele está agarrado na justiça, para não mimar crente. Crente não pode ser mimado. Crente, quando é consolado, confortado, elogiado, enaltecido, o pastor tem que estar agarrado no cajado, na vara. Para quê? Porque todo consolo deve ser consolo quando é administrado em cetro de justiça e retidão. E toda vara, ela só é vara quando a disciplina corrige, não mata. Por isso que ele está agarrado, enquanto ele cutuca, na alça da misericórdia. Isso é tropologia. Então Davi está dizendo assim: eu aceito de ti, Senhor, o consolo, mas também aceito de ti a vara. Eu aceito de ti, Senhor, a misericórdia, mas eu também aceito de ti a disciplina. As pessoas não gostam, não querem, não desejam ser disciplinadas na igreja. Vocês já acostumaram um pouco comigo, as mensagens às vezes assim mais firmes, mas a maioria dos lugares eles não querem essa mensagem. Por quê? Porque é muito peso aos ouvidos daqueles que escutam. Agora eu tenho certeza de uma coisa, com base naquilo que eu venho lendo, venho estudando e venho orando, nós estamos nos preparando na terra para que essa trombeta seja tocada e essa igreja seja arrebatada para morar com o Senhor. Você pode levantar a sua mão para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pastor, quais são as batidas de Deus à minha porta? Essa pregação, a pregação de ontem, a pregação de amanhã, a pregação de depois de amanhã. É Deus batendo na sua porta. Se alguém ouvir, não é porque você não escuta que Deus não está falando. Você tem que pensar sobre isso. Eu não estou ouvindo. Não significa que Deus não está falando só porque você não está ouvindo. Deus está falando. Você precisa, primeiro, ouvir. Segundo, abrir. Depois, ceiar. Não pense que Deus vai propor um banquete de graça se você não escutar e obedecer. Eu não estou ouvindo. Então não significa que ele não está falando. Ele pode não ter falo para você, não porque ele não falou, mas porque você não escutou. Mas essa pessoa que está do seu lado, ela tem escutado a repreensão de Deus, assim como eu. E o que eu quero é que Jesus volte para dentro da minha alma nesta noite.